Vamos aproveitar da tabela que vimos na aula passada e vamos gerar um gráfico. O que precisamos para gerar um gráfico? Nós precisamos de uma legenda e nós precisamos de dados que vão formar o gráfico. Nesse caso, nós vamos pegar as duas primeiras colunas, a coluna A e a coluna B. Vamos selecionar as colunas. Então, para inserirmos o gráfico, nós vamos em Inserir, na Smart Tag Gráficos, vamos escolher um gráfico que nos interessa, vamos colocar pizza, tem vários tipos de pizza, vamos utilizar pizza 2D, primeiro gráfico que tem aqui. Então, de forma rápida, o gráfico é gerado na planilha, contendo uma legenda baseada na cor de cada uma das fatias referente a cada um dos vendedores. Por exemplo, José Arimateia tem esse tanto dentro do gráfico, Cleusa Santos esse tanto da pizza, Eliana Martins esse tanto, Lucas Rogério esse tanto. Então mostra num total global o quanto cada um tem. Para excluirmos o gráfico, basta clicarmos em cima do gráfico, apertarmos a tecla Delete para tirarmos a moldura, clicarmos em cima da moldura e a tecla Delete. Vamos aprender agora um pouco sobre funções. O que é uma função? Uma função contém uma fórmula que toma uma série de valores, usa-os para executar uma operação e fornece o resultado da operação. A estrutura da função é parecida com a da fórmula, como vimos. Ela começa com o sinal de igual, seguido pelo nome da função e por um parêntese aberto. Todos estes elementos devem estar dispostos sem espaços. Então, após a abertura do parêntese, os argumentos devem ser especificados. O que são os argumentos? São referências às células da planilha, contendo valores a serem analisados e calculados pela função. Quando a sintaxe da função estiver completa, ou seja, quando inserimos todos os argumentos necessários, basta fechar o parênteses e teclar Enter para que o cálculo seja executado. E se houver algum erro, o Excel exibirá uma mensagem específica variando de acordo com o tipo do erro e a função utilizada. Então vamos aplicar algumas funções naquela tabela que fizemos na aula passada. Vamos aplicar a função de maior salário, menor salário e salário médio nas células D8, D9 e D10. Vamos então colocar as células que desejamos. Maior salário, menor salário, salário médio. Vamos colocar linhas de grade aqui no Smart Tag Fonte, todas as bordas. Vamos aplicar uma função na tabela que aplicamos as fórmulas na aula passada. Nós já digitamos aqui os campos que queremos, maior salário, menor salário, salário médio. Vamos então aplicar a função. Toda função então começa como igual, conforme estávamos falando. Para acharmos o maior salário, precisamos utilizar uma função chamada máximo, com acento. Máximo, entre quais campos? Células E2, que é do primeiro salário total de José Arimateia, até a célula E7. Vamos fechar os parênteses. Teclando Enter, ele nos dará o resultado da função. Vamos pegar então o menor salário. A função é mínimo, então sempre começando com igual, mínimo. Vamos abrir os parênteses e colocar os argumentos. É o E2 e E7, né, que é de E2 até E7.
Vamos apertar Enter, ele nos dará o resultado. Confira aí na tabela se realmente estamos corretos. E salário médio é a média dos salários. Então, igual média de E2 até E7. Então, aqui nós vamos obter a média através da função média de todos os salários. Então, está aí resolvido o que precisávamos saber das informações. Então, vamos falar da função C. A função C é geralmente utilizada em conjunto com outras funções ou fórmulas e permite a montagem de estruturas complexas para a realização condicional de operações. Usando a função C, podemos na prática solicitar ao Excel a execução de determinados cálculos, apenas se uma condição pré-definida for detectada. Eu montei aqui no Microsoft Word uma explicação da função C. Veja lá. Se a condição for satisfeita, então faça isso. Se não, faça aqui. Então vamos colocar na nossa tabela a seguinte condição, que se o vendedor atingir uma venda superior a R$4.000, ele ganha uma comissão extra de 2% sobre o total vendido. Caso essa condição não seja verificada, o vendedor receberá o valor normal sem acréscimo da premiação. Então, como vamos colocar essa fórmula no Excel? Vamos voltar aqui. Eu já até montei uma coluna aqui, total com prêmio. Para iniciarmos uma função, vamos colocar o sinal de igual. A fórmula que vamos montar é a seguinte. Então, C, abrindo parênteses, B2 maior que 4.000, quer dizer, se as vendas de B2 superarem R$4.000, então, ponto e vírgula, E2 vai ser acrescentado, sinal de mais, vou abrir parênteses, E2 vezes 2%, que é a comissão premiação que nós vamos dar. Se ele não atingiu, ponto e vírgula, se não, continua E2. Veja que até o Excel nos coloca a ajuda instantânea enquanto nós estamos digitando. Terminou a fórmula, apertamos Enter e temos o resultado. O que precisamos fazer? Formatar esses campos como era, né? Selecionamos ele, viemos aqui na Smart Tag número, clicamos na moeda. No caso, o José Arimateia ele passou os R$4.000 em venda, então por isso ele tem direito ao prêmio, que é mais 2%. Então o salário dele vai ser R$ 722,58. Tem que testar, né? E os demais, como nós verificamos essa condição? Nós podemos utilizar a alça de preenchimento. Basta clicar aqui no canto direito inferior da célula, segurar, arrastar e puxar. Veja que ele nos passa o salário com prêmio de todos os vendedores. Vamos ver se a condição está correta? Por exemplo, o João Marcos ele não atingiu R$4.000. Então quer dizer, ele não tem direito ao prêmio. Então o salário dele vai ser igual ao total que ele deve receber. No caso do Samuel, a venda dele ultrapassou os R$4.000. Então o salário dele tem direito a ser acrescido os 2%. Isso consta aqui na tabela. A condição é verdadeira. O Lucas Rogério não vendeu R$4.000. Por isso ele não tem direito aos 2%. Então, o salário dele continua do jeito que era. Os demais, a Eliana e a Cleusa, também ultrapassaram 4.000 e o salário delas foi acrescentado valores. Na próxima aula veremos o condicional e estabelecendo mais uma condição com a função e.
Nessa aula nós vamos terminar com uma última matéria, classificação e ordenação. Como que nós fazemos para colocar esses vendedores em ordem alfabética? Nós vamos selecioná-los, clicar em classificar e filtrar, classificar de A a Z. Veja a caixa de diálogo. O Microsoft Office Excel localizou dados próximos à sua seleção. Como você não selecionou esses dados, eles não serão classificados. O que você deseja fazer? Expandir a seleção, continuar com a seleção atual. Caso eu expanda a seleção, todos os dados dos vendedores serão repassados a eles de acordo com a sua classificação alfabética. Caso eu continue com a seleção atual, só será alterado a coluna dos vendedores. Isso é muito importante, porque se você faz uma seleção e os dados correspondentes não acompanham a classificação, pode dar problema na tabela e pode ser problema no trabalho. Então é importante que nós colocamos expandir a seleção. Veja que todos os dados dos vendedores acompanharam os respectivos vendedores e a tabela está classificada por ordem alfabética. Bom, gente, então aqui terminamos a nossa aula. Agradecemos a sua companhia, a sua atenção. Um grande abraço e até a próxima.